O livro do profeta Jonas, capítulo 2, diz assim a palavra de Deus: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz, porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração. No teu santo templo, os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Pai, nós te amamos, porque o Senhor é um Deus que ouve as orações dos teus filhos. O Senhor é um Deus que responde o nosso clamor. Ó Senhor, tantas dores têm nos cercado e nos ferido, tantas lutas e pelejas temos passado, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque o Senhor tem nos amado. Obrigado, Pai, por estarmos na Tua presença. Agora fala conosco de uma forma muito especial, através da Sua palavra, eu te peço, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Coloca a mão no teu coração e diga: Espírito Santo, eu estou pronto para ouvir a Tua voz. Amém, amém. Glória a Deus. Alinha o teu coração com Deus. Nós precisamos ter um coração que ande reto com o coração de Deus, e que a gente compreenda aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus está falando e a direção que Deus está apontando para nós. Precisamos ter uma atitude de submissão, entender que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Um dia eu li uma piada, gente. Se vocês puderem, dar risada para poder eu me sentir assim, bem, né? Eu li uma piada interessante. Diz que um determinado homem, sabe, rude, e que não acreditava em Deus, e ele não submetia a nada do que Deus falava, ele não levava a sério as coisas de Deus. Então ele chegou para o compadre e disse assim: olha, amanhã eu vou lá na cidade, eu vou lá te visitar. E aí o compadre disse a ele assim: rapaz, você vai, se Deus quiser. Ele disse: se Deus quiser, eu não quiser, eu vou. Na mesma hora ele virou um sapo. Passou algum tempo, ele voltou de novo a ser gente, encontrou de novo o compadre. E aí o compadre, ele disse: compadre, eu não sou mais sapo, eu vou lá na sua casa amanhã, vou lá te visitar. E o compadre disse: compadre, tu vai, se Deus quiser. Ele disse: se Deus quiser, eu não quiser, eu vou. E ele virou sapo de novo. E aí passou mais um período, ele voltou de novo, encontrou com o compadre, disse: compadre, amanhã eu vou lá na sua casa. Ele disse: rapaz, mas você só vai se Deus quiser. Ele disse: se Deus quiser, eu não quiser, eu vou. A lagoa está aí para isso mesmo. Não tinha jeito. O sujeito, ele não se dobrava à vontade de Deus. E aqui nós vamos encontrar um profeta que
ele não tem dificuldade. O que eu acho interessante no profeta Jonas é que ele não tem dificuldade de entender o que Deus queria. Sabe, às vezes a gente vê algumas pessoas dizendo assim, eu não sei o que é que Deus quer, qual é a vontade de Deus, o que é que Deus quer de mim, o que Deus está falando, eu não consigo entender. E Jonas não tinha essa dificuldade, ele compreende muito bem o que Deus estava falando. Deus disse a ele, eu quero que você pegue um barco e que você vá a Nínive. E você chegando lá na cidade de Nínive, você vai dizer a eles que ou eles se arrependem, ou eu vou destruir aquela cidade. É essa a mensagem. Só que ele sabia que quando Deus mandou ele lá dizer essas palavras, ele sabia que quando o povo ouvisse isso, eles iriam se arrepender. E ele sabia, isso está lá no capítulo 4, que quando aquele povo se arrependesse, eles simplesmente se livrariam da sentença, porque Deus ouve a oração do arrependido. Deus ama a um coração aquebrantado. Então ele disse, eu não vou lá levar essa mensagem, eu não vou lá levar essa palavra, eu não vou. E aí ele decide pegar o barco para uma outra cidade, a cidade de Tarsas. Ele diz, eu não vou. Então ele sabia, ele conhecia o coração de Deus, mas ele não quis alinhar o coração dele com o coração de Deus. Ele não quis se inclinar à vontade de Deus. Alguns historiadores vão dizer que os ninivitas, algum tempo atrás, mataram os familiares de Jonas. Outros vão contar que os ninivitas, eles eram descendentes dos assírios, e eles eram muito perversos mesmo. Eles faziam uma maldade muito grande com os seus prisioneiros de guerra. Israel foi um dos prisioneiros deles. Eles faziam tantas coisas perversas que não dá nem para contar aqui aos irmãos a perversidade que eles faziam com os seus prisioneiros de guerra. Uma delas era colocar uma estaca e colocar a pessoa ficada nessa estaca e dois homens puxar um em uma perna e um na outra e ir rasgando a pessoa ao meio. Essa era uma das coisas que eles faziam. Então Jonas, ele disse, eu não vou lá abençoar esse povo, eu não vou lá dizer a esse povo para que eles se arrependam, para que eles voltem. Então o coração de Jonas se fecha, e ele conhecia o coração de Deus, e ele sabia o que Deus queria, mas ele disse, eu não vou alinhar o meu coração com o coração de Deus. Irmãos, quantos de nós estamos sofrendo? Quantos de nós estamos entrando no caminho errado? Me dá mais ganho aqui, por favor. Quantos de nós estamos entrando no caminho errado, porque o nosso coração não está alinhado com o coração de Deus? Às vezes nós lemos coisas como essa e nós pensamos assim, poxa, que cara não se inclinou, não ouviu o que Deus falou, um profeta. Mas nós fazemos às vezes as mesmas coisas. Nós estamos caminhando muitas vezes nas mesmas direções. Sabe, Provérbio 4:23 vai dizer assim, de tudo que você deve guardar o coração, porque do coração procede toda a vida. Interessante que em Provérbios 23:26, a Bíblia vai dizer assim, filho meu, dá-me o teu coração. Porque Deus está sempre apontando para o nosso coração. A Bíblia vai dizer também que o coração do homem é enganoso, porque Ele sabe que se o seu coração não estiver alinhado, você não vai caminhar com Ele. Se o teu coração não estiver alinhado com o coração de Deus, você não vai caminhar com Ele. Você não vai se submeter, você não vai querer ouvir o que Deus tem para te dizer. Sabe quantas pessoas sabem que não pode pecar e estão pecando? Quem não sabe aqui que não pode pecar? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que o pecado te leva à morte, que te leva ao inferno, que te distancia de Deus. Mas mesmo assim você peca. Todo mundo sabe que adultério é pecado, mas mesmo assim comete adultério. Todo mundo sabe que o vício é pecado, mas mesmo assim estão
preso ao vício. Todo mundo sabe que Deus condena o homossexualismo, mas as pessoas estão praticando o homossexualismo e pior do que isso, estão mudando a Bíblia, estão alterando, adulterando a palavra. Por que estão fazendo isso? Por quê? Porque o coração não está alinhado ao coração de Deus. E quantas vezes Deus mandou você fazer e você não fez? Quantas pessoas estão na igreja há décadas e nunca deram dízimo? E ficam inventando histórias. Por que não dá? O coração não está alinhado. Quantos estão na igreja e mantêm o coração cheio de ódio, de raiva, de mágoa, de amargura, que odeiam o irmão, odeiam o vizinho e não dorme à noite pensando o mal que vai fazer a outra pessoa? E Deus diz: olha, não tenha esse coração, não fique pensando no mal, mas você passa o dia pensando no mal, como se vingar. E a Bíblia diz: dê o lugar da vingança ao Senhor, porque o teu coração não alinhou com o de Deus. Você não está guardando o coração, você não guardou o coração. Então o seu coração, ele está fazendo o que ele quer. E aí quando nós lemos uma história como essa, a história de Jonas, nós pensamos assim: Jonas errou, Jonas não seguiu, mas estamos fazendo as mesmas coisas. Muitas vezes estamos fazendo coisas até piores do que ele, porque nosso coração não está alinhado com o de Deus. Então a pergunta hoje é: para onde você está indo? Em que direção você está andando? Que caminho você está seguindo? Qual é o barco que você vai pegar? Em que barco você entrou? Às vezes o barco de Deus vai nos levar para lugares que aparentemente não parecem tão bons para nós. Parece que aquele lugar não é o mais agradável. Mas Deus diz: olha, entra nesse barco. Deus disse a Moisés: Moisés, pega esse caminho aqui, que vai te levar lá para o mar Vermelho. Não vá pelo caminho que você conhece, não. Vá por esse. E Moisés segue o caminho que Deus deu a ele. O coração de Moisés estava alinhado com o coração de Deus. E quando Moisés se vê diante do Mar Vermelho, aí chega a notícia: olha, Faraó está vindo atrás aí, com seus cavalos e seus cavaleiros. E Deus disse a Moisés: eu levei vocês até aí para que vocês saibam que fui eu que fiz, para que esse povo aprenda isso, para que eles cresçam e que eles consigam entender que eu fui Deus quem tirou eles de lá. Irmãos, Moisés conhecia aquele caminho. Moisés morou 40 anos no deserto. Moisés ia e voltava do Egito para Jerusalém de olho fechado. Mas Deus disse a ele: eu não quero que você vá pelo seu caminho, eu quero que você vá pelo meu caminho. Alinha o teu coração. Você precisa abandonar os desejos do teu coração e agora ter um coração reto com o coração de Deus. Os apóstolos tiveram dificuldades com isso, nas grandes coisas, nas pequenas coisas. Tem um texto muito engraçado, quando Jesus Cristo multiplica os pães. Aí ele entra no barco com os apóstolos e ele começa a falar sobre pão. E aí interessante é que se descobre nessa conversa que os apóstolos haviam escondido um pão, porque eles estavam se protegendo, né? Se faltar, a gente está com esse aqui guardado. E Jesus diz ali: vocês não viram o que eu fiz lá? Vocês não perceberam? Porque eles ainda não tinham entrado, eles ainda não tinham, alinhado o coração deles ao coração de Jesus.
Eles estavam ainda cheios de medos, cheios de travas. E muitas vezes Jesus disse a eles: até quando vai ser assim? Até quando vocês serão homens de pequena fé? Até quando vai ser assim? Alinha o teu coração. E aí Jonas, ele pega o barco errado. Mas ele não pegou o barco errado porque ele errou. Ele comprou o bilhete trocado. Não, ele pegou o barco errado porque ele quis, porque ele decidiu, porque ele resolveu a não entrar na linha de Deus. Tem tanta gente chorando hoje porque pegou um barco errado, sabe, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Você sabia que Deus disse a você: não vá por aí, você foi. Não faça assim, você fez. E você está chorando ainda até hoje. Eu me lembro que eu fiz um concurso do estado. Eu digo ao pessoal, quando eu conto essa história, tem algumas pessoas que querem me enforcar. Porque eu fui concursado do estado 2 vezes e passei as 2 vezes, e as 2 vezes eu pedi demissão. Tem gente que estuda a vida toda para passar no concurso do estado. Eu passei 2 vezes e pedi demissão. Aí um dia eu estava contando isso, o cara queria me bater. Como é que você faz isso? Porque eu peguei o barco. Eu peguei o barco que eu escolhi. Eu disse a Deus: eu quero trabalhar no estado, eu quero ter estabilidade. E Deus disse para mim: eu não te chamei para isso. Eu te chamei para ser o meu ungido, o meu discípulo. E aí mesmo assim eu insisti e fiz. Só que quando eu fiz o concurso, ao invés de fazer na área da saúde, eu fiz para a área da justiça. E aí fui me parar no hospital de custódia. O hospital de custódia é o lugar onde fica recluso, fica preso aquelas pessoas que são consideradas loucas e que cometeram assassinato, mataram pessoas. E cada história uma pior do que a outra. E eu me vi naquele lugar. E às vezes eu ficava sozinho com essa gente toda. Na ala em que eu ficava eram 80 presos. Presos, mas não eram presos normais, eram presos assassinos e malucos. Imagine, e eu ficava sozinho com esses presos. Porque tinha a parte da polícia, a parte dos carcereiros e a parte médica. Então eu ficava com a parte médica. A gente era que dava remédio, essa gente boa toda. E irmãos, era uma maluquice isso. E quando eu me vi nesse lugar, um dia um chegou para mim e disse assim: enfermeiro, eu vou te levar comigo. Eu disse: eu não, tu vai só. No outro dia que eu chego, o homem tinha se enforcado. Eu disse: olha, ele queria me levar. Eu nem conto essas coisas para a apóstola, porque só enquanto ela ficar sobrada. E eu estava lá nesse lugar. E eu fui orar a Deus. Eu disse: Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Ele disse: eu não te mandei para ir, você que foi. Eu disse: é você para não ir, e você foi. Você seguiu o teu coração. E agora você está sofrendo porque você seguiu o teu coração. E eu disse: Deus, o que é que eu faço? Ele disse: vai embora. Peça para sair. Eu disse: como vai ser a minha vida? Ele disse: a sua vida não é sua. A sua vida pertence a mim. Quando é que a gente vai entender isso? Que Deus tem coisas melhores para nós. Às vezes a gente fica agarrado a um pedaço de terra, a um pedaço de pau, a um carro, a uma casa, a um salário. A gente entra no barco, às vezes fazemos coisas erradas, com medo de perder tudo. Entramos no barco errado. E Deus está dizendo: não entra nesse barco. Deus disse: olha, o barco que você vai pegar é o barco de Tarsis, e não o barco lá que você escolheu, o barco de Nínive, não o barco de Tarsis. Deus está dizendo, interessante é que Deus não impede dele entrar no barco.
Mas Deus sabia, não vai dar certo. Não vai dar certo. Talvez você esteja no barco errado. Então se prepara para sair dele. Amém? Se prepara para sair dele. Que caminho você está indo? Quando nós escolhemos o caminho do nosso coração, esse caminho nos leva à destruição. A destruição para a minha vida e para a vida das outras pessoas. Interessante é que a Bíblia diz que começa uma tempestade e o povo, está aqui no capítulo 1, aquele povo começa a se desesperar, os navegantes, os que coordenavam o navio. Enquanto eles se desesperavam por causa da tempestade e a vida deles estava em jogo, e eles começaram a esvaziar o navio, porque eles sabiam que o navio ia a pique. E aí eles encontram Jonas dormindo. Desperta tu que dormes. Desperta. Interessante que a Bíblia vai dizer isso. Desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos. Quanta gente está dormindo e está uma tempestade tremenda aí, o mundo está se acabando e você não acorda para entender o que Deus está dizendo. E aquele povo estava, aqueles tripulantes, eles estavam perdendo a vida. Jonas, ao invés de levar a bênção, de levar a graça, de levar o favor, ele estava levando morte. Um homem de Deus, um homem que ouvia a voz de Deus, um homem que conhecia o coração de Deus, mas decidiu não alinhar o coração dele com o coração de Deus. Ao invés de levar vida, leva a morte. Quantos estão assim? Vêm à igreja, participam do culto, lê a palavra, mas o coração dele não é alinhado com o coração de Deus. O coração dele leva à morte. Sabe quando nós trabalhamos em empresas, os irmãos que trabalham sabem disso, a gente ouve muito disso. Isso é crente nada, isso é um diabo. Com quantos diabos eu trabalhei travestido de crente, que ao invés de levar vida, levar paz, levar esperança, levava a morte. Morte para os que estavam em volta, morte para as pessoas que dependiam dele, porque não alinhava o coração. E você que não tem alinhado o seu coração com Deus, e aí esse povo que estava lá na tempestade, eles começam a perceber que existia um Deus maior. Você que ainda não alinhou seu coração com Deus, que você ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você sabe que tem um Deus maior, que tem um Deus todo-poderoso, que rege todas as coisas, que é mais forte, mais poderoso do que esse Deus aí que você serve. E eles compreenderam isso. Eles disseram: nós vamos morrer porque o Deus que se levantou contra nós, Ele é poderoso demais, e não tem nada que possamos fazer para acalmar a ira, a fúria desse Deus. Então eles começam a lançar sorte de tentar descobrir de onde vem o mal. E aí encontram Jonas, e diz: Jonas, acorda, rapaz. Por que você está paralisado aí? Você não está vendo o que está acontecendo? Na verdade, ele estava se escondendo de Deus. Tem pessoas que se trancam dentro de si, se trancam nas suas cavernas, nas suas escuridões, nas suas trevas, ficam lá intocados, sabe, não tem coragem de se levantar e dizer: Senhor, eu estou aqui, me perdoa, eu errei, restaura a minha vida, me levanta de onde eu caí, me faz levantar outra vez. Sabe, um dia os judeus perceberam que eles desalinharam o coração deles com o coração de Deus, e eles olham para o templo, eles olham para a casa de Davi,
E eles se arrependem profundamente e dizem: Senhor, restaura a casa de Davi. Restaura dentro de mim a adoração, restaura dentro de mim o amor, restaura dentro de mim a comunhão contigo. Porque precisamos estar na casa de Deus, precisamos servir a Deus, mas o nosso coração não pode estar aliado com o ódio, com a raiva, com a cobiça, com imoralidade, com idolatria, com a feitiçaria, com a violência, com a mentira. Nosso coração não pode estar alinhado com essas coisas. Podemos até em um momento assim cometer um deslize, mas não propositadamente. E depois se entorcar e ficar ali, sabe, tentando se esconder, tentando encobrir, ao invés de limpar os seus pecados, de se lavar nas vestes do sangue do Cordeiro. Eles entendiam: nós precisamos de um milagre. Todo ser humano precisa de uma restauração divina. Então eles disseram a Jonas: que é isso? Nós estamos morrendo e você precisa acordar. E eles descobriram que era Jonas o causador. Romanos capítulo 8 diz que todo o universo, eu gosto dessa versão que diz isso, todo o universo espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Todo o universo. Sabia que o seu gato espera ver em você manifestado a glória do Filho de Deus? O seu cachorro, o cachorro do seu vizinho. Eu estou falando de animais, as árvores, o sol, a lua, as estrelas, o universo. Eles esperam. Isso é muito grande. É isso que a palavra diz. Isso é tão forte que nós vimos isso acontecer algumas vezes na Bíblia. Por exemplo, Josué diz ao sol: sol, pare. E o sol pisa no freio e diz: daqui eu não saio. E ele diz: lua, pare. E a lua pisa no freio e diz: daqui eu não saio. Estava lendo há 15 dias atrás um artigo onde os cientistas disseram: o que está escrito no livro de Josué aconteceu e é verdadeiro, e nós podemos provar isso. Eu disse: que bom que a ciência está abrindo os olhos. Nós podemos provar isso. Eu mostrei aqui a foto dos restos encontrados no Mar Vermelho, da carruagem de Faraó, com seus cavalos. E o estudo que foi feito, um estudo minucioso, eles dizem assim: eles não se afogaram. O que parou a carruagem não foi a água. Eles não entraram na água, eles atolaram em terra. E depois eles foram consumidos pela água. Então, o mundo está esperando. O mundo está esperando. O universo está esperando. E aqueles homens diziam: Jonas, o que é isso? E aí, covardemente, ao invés dele se levantar como um homem de Deus, ele se levanta como um suicida. Eu vou te dizer esta noite: pare de se matar. Não seja um suicida. Eu quero morrer. Seria bom que eu não existisse mais. Quando você diz isso, você ofende Deus. Eu não estou aguentando mais, eu queria morrer, eu queria desaparecer. Por acaso você é mandrake? Vai ficar desaparecendo. Você é filho do Deus Altíssimo, você brilha como um sol, e sol não desaparece. Então quando você diz assim: eu queria desaparecer, eu acho que Deus, se Deus fosse eu, Ele levantava e dizia assim: pare com isso. Tem uns dias que eu me olho no espelho, bato na cara assim e digo: pare com isso. Sem vergonha. Você é filho de Deus. Eu sou tão pobre, tão... Aí Jonas, ao invés de se levantar, ele diz: eu tenho um remédio, me jogue no mar.
Me mate logo, desaparece de uma vez. Um homem que conhecia o coração de Deus. Deus estava levando ele para perdoar milhares de pessoas. E agora ele vai provocar Deus, dizendo a Deus: me mate. Deus diz assim: eu te chamei para você salvar o mundo e você está querendo morrer. Você está brincando comigo? Eu te tirei do pecado e você está voltando para a lama e agora você quer morrer? Não, está errado. Pare com isso. Assuma a sua identidade. Aí aquele povo, eu acho interessante é que o ímpio às vezes, e a Bíblia diz isso, parece mais sensato do que os filhos da luz. A Bíblia diz que aqueles homens começam a remar contra a maré, a remar contra a maré, a remar. Deixa eu dizer uma coisa aqui a você que está me vendo: não adianta remar contra Deus. Contra Deus a gente não rema contra Deus a gente se rende. Eles remaram, e quando eles não tiveram mais força, eles olharam para Jonas e disseram: não tem jeito, a gente não consegue livrar você. Mas Jonas disse: me joga no mar. E aqueles homens temerosos dizem assim: será que o seu Deus não vai pesar a mão sobre nós? Irmãos, tem crente sendo morto, sendo preso, sendo escarnecido, sendo jogado nas covas, porque o coração não está alinhado com o coração de Deus. Servindo de escândalo para o mundo, de piada para o mundo, porque o coração não está alinhado. Não está alinhado. Aí os caras jogam ele no mar. Quando ele cai no mar, Deus é Deus de providência. Diga comigo assim: Deus é Deus de providência. Eu amo Deus porque Deus não desiste de nós. Não desiste. E ele não desistiu de Jonas. Ele disse: não vou desistir de você, seu profeta invocado. Não vou desistir. Diga ao teu irmão assim: Deus não vai desistir de você. Não vai mesmo. Aleluia. Quantos de nós estamos aqui hoje porque Deus não desistiu de nós? Começando por mim aqui. Deus faz coisas assim que a imaginação humana não dá para compreender. Às vezes ele bota um ladrão, um tiro, um negócio lá, umas coisas doidas assim que Deus faz. Aí quando o homem é jogado no mar, parece um peixe e engole Jonas. E o mar se acalma, a tempestade se acalma. E agora Jonas diz: eu estava no inferno. Jonas sai do coração de Deus para o coração de Satanás. Deixa eu te dizer isso é muito sério. Ou você está no barco de Deus, ou você está no barco do diabo. Ou você está no coração de Deus, ou você está no coração do inferno, no coração de Satanás. Não existe alternativa. Não existe alternativa. Não existe meio termo. Aí eu vou ficar aqui quieto na minha, eu não sou de Deus, não sou do diabo. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Porque o diabo não te dá direito de escolha. Quando você deixa de ser de Deus, o diabo diz: oba! E aí aquele peixe engole Jonas. E ele está lá e ele diz: eu estava no inferno, fui encerrado no mais profundo. A minha cabeça estava toda em volta de algas marinhas. Eu estava perdido na vida. Perdido. Mas aí a Bíblia diz que lá no inferno, talvez você esteja vivendo o maior inferno da sua vida, o pior momento da sua vida. Mas a Bíblia diz que lá no inferno, ele disse: eu clamei. Aleluia. A esperança para os que clamam. Jó diz: ainda que a árvore se seque até a raiz, mas pelo cheiro das águas, ela volta a viver. A esperança aos que clamam, a esperança.
E então ele lembra, ele disse: eu me lembro do teu templo, eu me lembro da tua casa. Irmãos, é hora da gente lembrar da casa de Deus. Eu não sei o que você está fazendo em casa, eu não sei porque a sua família está em casa, depois de passarmos 2 anos, sabe, aprisionados por causa desse vírus, sendo ameaçado de tantas coisas. Não é hora mais de ficar em casa. Ele disse: eu me lembro. E ele disse: Senhor, eu quero voltar. E ele volta em espírito, e ele ora, e ele se quebranta diante de Deus. E ele diz: eu sei que o Senhor é Deus que perdoa. Lembrou? Eu sei que o Senhor é Deus que ouve a oração, e sei que o Senhor é Deus que pode todas as coisas. Aí a Bíblia diz que Deus pega o peixe e diz a ele: devolve o meu filho. Deus está dizendo hoje: inferno, devolva meu filho. Inferno, devolva meu filho. Devolva. Traga ele de volta. A Bíblia diz que Jonas vai se parar na praia. E aí ele se arruma, bota de novo as vestes limpas, toma banho, se perfuma. E para onde é que ele vai? Aprendeu. O coração dele agora está certinho com o coração de Deus. E aí ele entra em Nínive. Nínive, para você cruzar Nínive, levava 3 dias. Então Jonas faz um cálculo: eu caminho um dia, se eu caminhar um dia, eu paro no meio de Nínive. E aí ele caminha um dia, e lá no meio de Nínive, ele começa a clamar: arrependei-vos, arrependei-vos. Essa mensagem começa a entrar no coração dos ninivitas, e começa a haver um quebrantamento. O rei sabe disso, e o rei diz assim: que palavra é essa? E o rei se quebranta, e a Bíblia diz que todos eles começam a se vestir de pano de saco, e de cinza, e de arrependimento diante de Deus. E o rei diz assim: jejum para todo mundo, nem os animais vão comer, porque nós vamos buscar a bênção, a misericórdia e o perdão do Deus. É hora de se arrepender, povo, nação. É hora de se arrepender. Até quando vocês vão ficar presos aos seus pecados? A destruição está vindo, o fim do mundo está vindo, Jesus está voltando, o mal está batendo na porta. Arrependei-vos. E esse é o grito de Deus, o grito de misericórdia, dizendo: olha, se vocês se arrependerem, se vocês me clamarem, então eu vou ouvir. E Jonas sabia disso, que aquele povo ia ouvir. Eles ouvem, e eles se arrependem, e Deus tira o castigo sobre eles, e libera sobre eles a paz. Aleluia. E Nínive é salva. Jesus Cristo, falando sobre Nínive, ele diz assim: haverá mais perdão para Nínive do que para qualquer outro lugar, porque aquele povo ouviu a minha voz e se arrependeram. É tempo de você ouvir a voz de Deus, alinhar. Aquele rei poderia, sabe, dar uma de ofendido e dizer assim: mata esse profeta. Mas aquele homem se quebra diante de Deus e diz: uau, Senhor, eu estou voltando. Sabe quando você ouve uma palavra do Senhor que te confronta, que mexe com o teu coração? É hora de voltar. É hora de dizer: Senhor, estou aqui. E dizer: Senhor, eu me arrependo. Deus está pronto para te ouvir e te trazer de volta. Tem um lugar para você. Tem um lugar para você na mesa. Tem um lugar para você no coração de Deus. Ele não vai esquecer de você. Nunca. Jamais. Essa história, ela é uma história de perdão, mas é uma história de coração, de homens pecadores, de homens cheios de traumas e de sentimentos negativos,
cheios de rancores, cheios de dores, mas que entenderam que o melhor caminho para as nossas vidas é ter um coração alinhado com o coração de Deus. Filho meu, se hoje você ouvir a minha voz, não endureça o vosso coração. Que Deus nos abençoe. Fica de pé, eu quero orar por você.